Quinta-feira é dia de a gente falar de filmes e séries. E eu quero trazer um filme maravilhoso. Se tu não assistiu ainda, super recomendo. Um filme emocionante, um filme cativante, um filme de muitas reflexões, mas muitas reflexões mesmo. É aquele Como Estrelas na Terra. É um filme indiano e ele traz uma mensagem riquíssima, principalmente dessa situação, né? Até onde a gente deve proteger os nossos filhos, até onde a gente deve se sentir culpado, a dor que eu sinto do filho, a dor só do filho ou é a minha dor? Como é importante a gente ter passado por aquela experiência para que a gente possa entender os outros. E aí no que eu entendo os outros eu posso trazer a solução. Quando a gente tem a comunicação correta, tem um envolvimento correto, todo mundo tem condições de crescer. Mas enquanto eu estou sendo tratado para ser colocado num formato, num padrão, e eu não consigo me compreender, não adianta, não vai. Então é um filme maravilhoso, que realmente traz muitas percepções. Eu quero trazer algumas delas aqui para a gente refletir. Então vamos lá. O que traz esse filme Como Estrelas na Terra? É bem isso, né? Como estrelas na Terra. Mostra primeiro essa questão do sistema de educação, onde o nosso cérebro é acostumado a ter punições ou bonificações. E aí já começa o filme, né, uma história de aula, entregando as notas, e aí aquele menino, aquela criança lá que tem entre 8 e 9 anos de idade, sem ter alguma nota que vale a pena, sem conseguir se entender, sem conseguir compreender, e aí então percebendo, né, essa situação padrão que a gente tem, onde até os professores, de alguma maneira, eles buscam só valorizar aqueles que têm notas boas e julgar e recriminar aqueles que não têm más notas. Não existe nenhuma preocupação em chegar e tal, o que está acontecendo? O que tu não entendeu? O que houve? Qual é o padrão? Não, estão todos formatados, bitolados apenas para fazer, né? Tipo o Charlie Chaplin lá, aperta o parafuso. Quem não sabe apertar o parafuso é descartado, é rejeitado, é separado. Mas se a gente parar para analisar, né, gente, quais foram os grandes inventores? Einstein, ele não se ajustava ao padrão da educação normal. Thomas Edison, ele também não se ajustou ao padrão de educação normal. Tesla também não se ajustou. Então tem tantas pessoas que de alguma maneira foram, Beethoven, foram grandes artistas ou grandes personalidades que trouxeram crescimento, que trouxeram desenvolvimento e não se adaptaram a simplesmente esse padrão, né? Padrão receita de bolo. O ser humano é individual. O ego traz a individualidade do ser humano. A questão é de que a gente precisa desenvolver o nosso ego imaturo e precisamos ser cientistas de nós mesmos. Precisamos perceber o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, como eu posso melhorar, como eu posso evoluir, o que eu posso fazer diferente. E aí a gente começa então a perceber esse sistema padrão, formato padrão. Então se tu tem um filho ou filha, eu super me identifico nesse filme, porque embora não tivesse dislexia, acredito eu, não me lembro direito se eu trocava as letras, mas eu tinha esse TDAH. Então aquela situação da criança que viaja, que fica olhando a mosca, o passarinho, a poça d'água e tudo mais, aquela prova que ele vai fazer lá, eu me senti muito na minha primeira prova. Meu Deus do céu, da onde veio o conteúdo disso daqui? O que estão me pedindo aqui? O que eu tenho que fazer? O que é para dizer aqui? Aí me fez lembrar também uma vez que eu estava auxiliando uma pessoa próxima, estava aprendendo também os números, né? E mostrando assim, não, 1 mais 1 é... E ela assim, 3. Digo, não, tu tá na adivinhação. Né? E o quanto, para quem realmente não consegue entender, é complexo. Eu preciso ir mostrando formas, como mais tarde o professor mostra, mostrando formas de entender. Tá aqui, tu subiu o 1, depois o 1 veio o 2, depois veio o 3, depois veio o 4, para que possa entender de alguma maneira aquilo que está sendo dito e não ser apenas uma coisa lógica, racional. Eu preciso algumas vezes entender a forma. Às vezes, para quem não consegue compreender qual é o sentido, por exemplo, tu vai chegar e vai dizer, nossa, esse cheiro que cheiro ácido, que cheiro amargo, cheiro de azedo. Como é que tu vai saber identificar isso se a pessoa nunca sentiu? E ficar dizendo, não, aquela situação tem um cheiro de azedo, mas aí se ela não teve nenhuma degustação, como é que ela vai entender? Ela não vai conseguir compreender isso. E é isso que às vezes a gente não tem paciência. E aí a gente percebe bem nítido nesse filme o quanto a gente segue padrões rígidos das educações que nós recebemos. Aquele pai segue cobrando, repreendendo, exigindo. Por quê? Porque muitas vezes aquele pai tem a frustração de ele não ser o melhor executivo que ele gostaria que fosse, mas ele deposita essa expectativa nos filhos. Depositando essa expectativa nos filhos, acontece outro problema. Eu não posso, então, me envergonhar por conta dos meus filhos, porque, afinal de contas, esses filhos não estão alcançando resultado. Isso é uma vergonha, isso é uma coisa horrível. Imagina, será?
Será que realmente é uma coisa horrível? Ou será que simplesmente, ok, vamos lá, filhão, não deu certo, vamos, estuda um pouquinho mais, treina um pouquinho mais, exercita um pouquinho mais, mas verifica de que maneira tu vai conseguir continuar esse desenvolvimento. Então, primeiro ponto esse da bonificação. Segundo, como se observa quem tem nota baixa. Normalmente já sai aquele rótulo, né? Quem tira nota baixa é preguiçoso, é burro, é idiota. Tem uma parte que fica mostrando, está aí julgando, criticando o menino em todas essas situações. Eu tinha essa crença de que eu era completamente burro. Até eu começar a observar, tá, mas eu sou tão burro que eu chego no final do ano, eu estudo o conteúdo do ano inteiro e ainda consigo tirar 9,5, não é uma questão de burrice, é uma questão de simplesmente de dedicação na hora certa. Eu não me dedicava na hora certa, não estava ali buscando compreender. E lá naquele aperto, aí criei a estratégia de sempre funcionar até no último instante. Aí depois eu precisei mudar isso. Não, vamos lá, não precisa criar o sufoco. Vamos criando a disciplina, o hábito de ir realizando as atividades para que possam ser cumpridas. Então, como a gente gosta de rotular, julgamento, lembrando, né, gente, julgamento é uma das feridas de alma. Traição, negação, julgamento, separação e abandono. Então, quando eu sinto julgamento também, eu vou tomando consciência quanto a gente é ensinado a julgar. E aqui a gente percebe também a questão desculpa, a questão do bullying. Por que muitas crianças cometem o bullying? Por quê? Porque como elas não sabem se observar, não sabem se amar, não sabem se aceitar, elas precisam encontrar algum valor em si através da desqualificação de outra criança. E aí então vão lá, não, tu é burro, tu é idiota, tu é retardado, não sei o que lá. E aquela outra criança que ela não sabe também, ela já vem ouvindo isso no colégio, já vem ouvindo dos pais, ela simplesmente vai acumulando cada vez mais a crença de que ela não é competente. Lembrando, né, gente, do 0 aos 7 anos de idade, a gente cristaliza a nossa reação para o resto da vida. 95% da nossa reação do resto da vida é com base nessas crenças que a gente cristaliza do 0 aos 7 anos. E que depois nós precisamos ter ferramentas. Uma delas é que eu trago o Ho'oponopono emocional. Aliás, se tu ainda não conhece, se tu ainda não te inscreveu, bora correr lá na bio e te inscreve no Praticando Ho'oponopono. Qual a função do problema? Qual a função do problema? Começa o grupo na segunda-feira. Aos que já participaram no encontro gratuito na semana passada, tenho certeza que já vão estar inscritos ali. E bora começar a participar disso. Qual a função do problema? A gente passar a perceber de que tudo é apenas um aprendizado. O próprio Joe Vitale, nesse livro dele, a Simeona, dizia de que o problema não vai deixar de existir. O problema sempre vai existir. A questão é a nossa interpretação de passar a perceber que o problema não é um problema, sim uma oportunidade para o crescimento, uma oportunidade para o desenvolvimento, uma oportunidade para eu sair daquele papel onde eu estava. Aí eu posso continuar em frente. Qual filme está falando, Nancy? Eu estou falando de Como Estrelas na Terra. Aquele filme indiano do menininho que tem dislexia até encontrar um professor e aí ele consegue realmente sair daquele lugar. Mudou o ambiente hoje? Sim, Nancy. Nessa hora aqui, sábado, tá bem agradável com o solzinho. Eu digo, não, vamos lá para um ambiente externo. Às vezes eu gosto de conseguir ir para o parque, eu não consegui porque eu estava fazendo meu yoga antes, mas está tudo certo. Aqui já está bem agradável, bem aprazível para a gente poder ter um ar diferente, né? Um ar diferente para as nossas lives aí. Bom dia, Sueli. Aqui, eu só descobri que era boa de matemática quando saí da escola e de tanto ouvir que não tinha capacidade. Exato, né, Lara? Quantas vezes cristaliza isso dentro de nós? Até a gente parar e começar realmente a observar. Peraí, mas eu sou ruim mesmo? Por isso que eu digo sempre, né, gente? Nós temos os pensamentos. Cerca de 40, 60 mil pensamentos por dia. Desses pensamentos nós vamos para o julgamento. Esse julgamento vai me levar a uma emoção, um sentimento. Essa emoção, esse sentimento, se eu não tomo consciência, ele retroalimenta aquele pensamento e eu fico num looping. Então, veio um pensamento de eu não sou bom o bastante, veio o julgamento, é verdade, eu não sou bom, veio um sentimento de frustração, de desqualificação, autodesvalia, que volta a trazer na memória outras e outras situações para eu continuar cada vez mais nisso. E acontece com o menino, a gente vai minguando, murchando e perde o prazer de estar na vida. Até eu simplesmente parar, peraí, o que é verdade nisso? Ah, eu sou burro? Será que eu sou burro? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver do que eu posso ser burro. Porque a gente pega, o nosso ego imaturo ele tem essa tendência de pegar, pensar uma coisinha e transformar aquilo no todo. E não é o todo. É o mesmo que quando a gente quer alguma coisa, a gente começa a enxergar ela em todos os lugares. Mas ela não é o todo, é simplesmente algo que eu estou focando a minha atenção. Então quando eu paro e percebo ali, ok, burro, o que é burro? Como é que faz matemática? Eu sei ali fazer conta. Então eu não sou burro em matemática. Como é que é português? Eu sei
escrever, sei ler, sei gramática. Então também não sou burro. Como é que é a história, como é que é a geografia, eu vou verificando aonde que eu posso ter alguma debilidade, onde que eu tenho alguma deficiência um pouquinho, ou um pouco de falta de conhecimento, falta de treino sobre aquilo, para que eu possa simplesmente evoluir. Aí a gente vai aprendendo a evoluir cada vez mais. Perceba a maravilha que é isso. Então, como os adultos lidam com essa situação? Como eles foram tratados e causam, pois eles acreditam que sobreviveram, então eles devem causar o mesmo que sofreram. A dor que eu causo é a mesma dor que eu já sofri. Então, aqueles professores, palmatória, disciplina e tudo mais, aquele pai também, categórico lá, vamos, eu vou te dar uma surra de cinta, não sei o que lá. Por quê? Porque ele já deve ter sentido aquilo, ele já deve ter sofrido. E tem 2 pontos muito importantes da gente observar isso. Eu quero causar isso porque primeiro eu sofri. É uma maneira de eu me vingar, mas ao mesmo tempo eu estou tendo o prazer de recordar o amor do meu pai, uma expressão de amor. E a outra forma é porque eu não sei outra maneira de fazer. E eu acho que eu vou ser um fraco se eu simplesmente me colocar a perceber, ok, como eu gostaria de receber? De que forma eu gostaria de que me chamassem a atenção lá atrás, ao invés daquela surra? Como teria funcionado comigo? A gente não tem esse hábito porque a gente segue a uma fidelidade, a um padrão. Porque acha que se a gente não der aquela mesma surra, nós seremos julgados pelos nossos pais, julgados pela sociedade, julgados por aquelas pessoas que fazem isso por fazer diferente. Não tem nada a ver, gente. Simplesmente cada um de nós é um indivíduo. E como indivíduo nós temos a escolha, temos a oportunidade de fazer a diferença. Então quando eu começo a criar as novas possibilidades, eu posso sim fazer diferente. E qual é o problema? E eu preciso perceber, sim, eu recebi isso. Eu tive a surra, eu tive o esculacho, eu tive a humilhação, ou eu não tive nada disso, mas eu quero simplesmente criar uma outra forma. Assim a gente evolui. Porque se eu fizer sempre o mesmo, imagina, a gente estaria lá como o homem de Neandertal, primata, nas cavernas, realizando ainda o mesmo tipo de atividade. Por quê? Não, porque tem que seguir o padrão. Será? Será que é dessa maneira? Será que não existe uma outra forma, uma outra oportunidade, uma outra maneira de poder realizar isso? Difícil perdoar. Lembrando, né, Célia? Difícil pelo significado do Aurélio. Difícil é apenas algo que remete um pouco mais de esforço. O perdão não é para com o outro. O perdão é para conosco. Porque se nós passamos por uma situação trágica que ficou muito gravada, significa, primeiro, que eu acredito que nós escolhemos esse desafio, nós escolhemos não causar, então eu tinha a opção de causar ou sofrer. Vamos lá, né? Tu querias causar ou sofrer isso? Não, eu não queria causar jamais isso. Então tá, mas tu estavas a serviço, como voluntária, a serviço dessa consciência maior. Então tu escolheu sofrer. No que eu escolhi sofrer, eu preciso trazer a consciência para o meu corpo. No que eu trago a plena consciência para o meu corpo, eu consigo perceber que aquela pessoa foi perfeita, que ela me causou a situação perfeita, para que eu possa então aprender e eu não precisar replicar isso, não precisar causar. Me diz uma coisa, gente, se nós temos aqui, nosso sistema familiar tem um monte de crenças, certo? A maneira da gente limpar as crenças é entrando em contato com elas. Então, como é que nós vamos saber de uma crença de surra, de abuso, de humilhação, se não entrar em contato? Não tem como. Segundo ponto nosso, ter a disciplina, persistência, perseverança, para que eu possa servir abnegadamente à vida e não ao meu ego imaturo. Terceiro ponto, todos nós somos a extensão de uma consciência maior. Todos nós temos a capacidade de criar milagres. Só que imagine o seguinte, como é que eu vou criar um milagre se eu não tenho consciência do tamanho da minha força? Imagina, lembra o filme do Super-Homem? O Super-Homem pequenininho lá e daqui a pouco ele simplesmente mexe com os olhos e ele pode queimar alguma coisa. E aí então ele não sabe o que ele simplesmente fica com medo, aí às vezes faz alguma coisa errada. Imagina se com aquela força dele ele simplesmente ficou com raiva e desse uma surra numa outra criança, ia esmagar o crânio dela. Essa é a nossa capacidade. Só que como a gente não sabe lidar com essa energia toda, a gente precisa aprender ou causando ou sofrendo. E normalmente a gente escolhe aprender sofrendo para que eu possa tomar consciência e não gerar uma dor futura. Aí a gente consegue aprender. Porque o perdão, ele vem do latim perdonare, deixar ir. Então quando eu deixo ir aquele pensamento que está lá redemoinhando, porque eu não tenho como voltar para trás naquela vida, eu não tenho como voltar para trás naquela história, daquilo que me causou a dor, mas eu tenho como cortar o cordão umbilical daquilo que segue pingando no meu inconsciente.
Como que eu faço isso? Percebendo, realizando o Ho'oponopono emocional, realizando o Ho'oponopono, realizando qualquer técnica de que eu consiga tomar consciência daquilo para que eu possa liberar isso e criar novos caminhos. Do contrário, eu estou preso naquela situação. Bora! Já viu os filmes, Sueli? Que bom! Baba Alboni. Não sei qual que é esse. Assisti com as suas indicações, me emocionei muito, sim, sem dúvida. Chorei que me acabei no final do filme lá, né? Tava lá chorando, escorrendo. A minha esposa chegou e disse: que houve? Tu chorou? Capaz? Qual filme? Como Estrelas na Terra. Sou professor há anos e vi esse filme. Isso me fez ter um olhar mais direcionado. Que legal, né, Sueli? Aí a gente pode perceber de que aquela criança que às vezes está lá patinando, nem sempre é uma questão de preguiça, nem sempre é uma questão de malandragem, nem sempre é uma questão de relapso, de querer levar vantagem. Às vezes ela simplesmente pode estar numa estratégia ou ela pode ter uma real dificuldade de compreensão daquilo. E aí, quando a gente começa a perceber essa real dificuldade de compreensão, eu posso então verificar como fazer. Sou fiel como um cão e não entendo a traição. Vamos lá, Clélia. Então, a traição significa de que é uma ferida de alma que tu escolheu trabalhar. Eu também escolhi trabalhar a traição. Eu já vivi algumas situações de traição. Já traí, já fui traído algumas vezes. E cada vez que eu vejo de novo a situação, eu digo, vamos lá, tem que trabalhar mais um pouco. Então, acessa lá, Ricardo Snap Nogueira, 7066 no YouTube, vai na playlist Práticas em Ho'oponopono Emocional e vai lá em traição, sente a traição. Quanto mais tu sentir a traição, eu sei que dá o nojo, dá raiva e tudo mais, mas tudo isso é o pensamento, traz para o teu corpo, precisa tomar consciência disso, que daí tu vai perceber quantas vezes tu te traiu, onde tu simplesmente abriu mão de algum desejo, ou de alguma intenção, ou de alguma intuição que tu tinhas para seguir ou para servir aquela outra pessoa, e aí tu pudesse perceber, uau, tinha alguma coisa aqui que eu poderia ter feito diferente e eu não fiz, porque eu simplesmente me traí também. Curtindo a live, pessoal. Vambora, bora, Paty. As diferenças muitas vezes não vêm do TDAH ou do TEA. Somos todos diferentes. Exato, todos somos diferentes. Todos temos alguma característica. Às vezes aquela pessoa tem uma habilidade mais rápida, às vezes tem uma habilidade, um desenvolvimento mais lento. Todo mundo tem um tempo de crescer, um tempo de evoluir. Então não adianta chegar, não é à toa, né, gente, que a gente tem um sistema de educação que ainda não evoluiu. Por que não evoluiu? Porque o objetivo é nos deixar limitados. O objetivo é nos deixar exatamente presos na caixinha, acreditando que a avaliação vai vir sempre de fora, vai vir de algum superior. Esse superior tem que nos mandar e nós temos apenas que obedecer, apenas que cumprir as ordens. Aí o que acontece? Aí chega depois as empresas, mas nós precisamos de alguém criativo, precisamos de novas ideias e tudo mais. Quem vão ser os criativos depois? Vão ser aquelas pessoas que lá no colégio estavam fora da casinha, que estavam fora da caixinha, que não conseguiam se adaptar. Aqueles outros vão ser ótimos funcionários, ótimos colaboradores, todos aqueles que simplesmente seguiam ipsiliter o que tinha que ser cumprido. E aí a gente quer ser o quê? Nós estamos aqui para quê? Para criar coisas novas, co-criar coisas novas, ou para simplesmente ser pau-mandado de seguir aquilo lá sem questionar? É isso que a gente precisa ver. Para a gente poder evoluir, a gente precisa deixar fluir cada vez mais a nossa criatividade. A comparação entre os irmãos também, né? Para quem tem irmão sabe que isso é inegável. Não, porque o teu irmão é bom, o teu irmão é isso, o teu irmão é aquilo. Lá em casa meus dois irmãos eram feras, né, em tudo, né? Tiravam só 9 e 10. E aí eu digo, bom, como a gente tem estratégias, né, para chamar a atenção. Eu posso chamar a atenção no amor, entregando o meu melhor, ou na dor, fazendo o meu pior. E aí eu escolhi a estratégia de na dor. Já que lá, naquela minha primeira prova fatídica lá, onde todo mundo debochou dela, eu disse, opa, aqui eu tô arranjando uma maneira de chamar atenção. Inconscientemente, né? Conscientemente eu simplesmente queria continuar sendo o bom que nem eles. Mas cada vez que eu não conseguia aquelas notas, eu achava, nossa, eu não sou bom bastante, eu sou burro, não vou chegar, não vou conseguir nunca chegar nesse tipo de conhecimento que eles têm. Pura mentira, só disciplina, persistência, perseverança, a gente chega lá. Absorvemos os acontecimentos de cada um e cada um sente isso de uma forma, sem dúvida, Sueli. Bom dia, Denise. Salve, Carlos. Sofri isso na infância, tinha 2 salas de segundo ano, eram separados os alunos que hoje vejo quanta injustiça, achava que era porque era pobre.
Não apareceu aqui o final, mas deve ser separado os alunos mais espertos dos menos espertos, né? E aí fica na situação, como é que eu vou então criar uma neuroplasticidade de olhar aquela outra pessoa e ver, nossa, eu admiro essa pessoa. Se eu estou vendo apenas as outras pessoas na minha média, então eu vou achar que a minha média ali está normal, eu jamais vou enxergar que eu tenho a possibilidade de ir além. Babilônia é a música que o professor canta para as crianças. Ah, tá. Muito legal, muito legal. Bambom Bolê. Obrigado, Sueli. Bom dia, Beia. Ouvindo você só me ajuda, gratidão, que nada, Nancy, tamo junto, esse é o meu objetivo, libertar nós dessas amarras, nos libertar dessas crenças, nos libertar desses valores que nos aprisionam, a crenças do passado, a crenças do nosso sistema familiar, a crenças de valores que nos disseram, mas nós não questionamos, nós não fizemos uma prova real dentro de nós. Então a gente precisa começar a fazer a prova real, é verdade isso? Será que eu realmente tenho isso? Será que faz sentido isso? O que fazer para conseguir falar do que nos incomoda? Desde que fui criada, eu só vi que hoje eu tenho dificuldade. Conseguir falar do que nos incomoda. Vamos lá. Pati, vem pro grupo, Pati. Te inscreve no grupo lá de segunda-feira. Qual a função do problema? Para que a gente possa esmiuçar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais. Quando a gente foi criado, então, sobre a valorização daquilo que nos incomoda, significa de que esse sistema familiar inteiro já tinha esse padrão. Se tu parar para olhar como que a tua avó agia, como que teus avós agiam, como que os pais dos teus pais, os pais das tuas mães, como que os teus familiares ali, o teu pai e a tua mãe agiam, entre a relação deles, era só para contigo ou também na relação deles? Então, se a gente começa a perceber que na relação deles também havia esse tipo de atitude e comportamento, a gente começa a perceber que não era algo contra nós, mas sim de que era um padrão neles, era um piloto automático. E aí tu começa a observar, Paty, de que tudo aquilo que eu não consigo perceber, tudo aquilo que eu não consigo olhar, de que eu posso fazer diferente, eu simplesmente repito. Inconscientemente, algumas vezes eu repito porque eu estou tão acostumado, aquilo se torna um vício, gente. Que nem ter pensamentos recorrentes se torna um vício. E o vício mais desafiador, porque, por exemplo, tu é viciado em alguma coisa externa, tu sabe que tu pode ser afastado daquilo e tiraram de ti e pronto, tá ok. Agora, ser viciado em algum pensamento, uma atitude, um comportamento, depende dessa automotivação, depende desse interesse para que eu possa fazer a diferença. E aí eu preciso aprender a me observar, eu preciso aprender a me amar para que eu possa, me respeitando, perceber, ok, esse é só uma atitude, é só um comportamento, não define quem eu sou, para que eu possa então conseguir ter autorresponsabilidade. Então, Paty, te convido para te vir para o grupo de segunda-feira, onde a gente vai aprender a identificar os problemas e trabalhar o Ho'oponopono emocional para limpar isso. Quanto mais eu desengolfo, quanto mais eu libero essas crenças, esses valores, mais eu limpo, gente, porque um dos nossos papéis aqui é esse. O Joe Vitale, nesse livro do Limite Zero, ele fala muito isso, que a Simeona, que ensinou o Dr. Ihayakala Kyulen, que trabalhava no hospital psiquiátrico, conseguiu fechar um hospital trabalhando o Ho'oponopono nele, eles sabiam disso. Tudo isso que eu vejo fora faz parte de mim. Nosso processo está aqui para aprender, experienciar, limpar e ensinar. Quando eu vou percebendo tudo isso, eu vou criando a real oportunidade de mudança. Então bora lá, gente, bora lá, é um trabalho diário. É diário, é todo santo dia. Jesus não ia todo santo dia lá para meditar, para se purificar. Por que nós não vamos ter esse hábito? Não, nós somos melhores. A gente quer alcançar o nível de iluminação dele, mas eu não quero dar nem 10% de energia para isso. Aí não tem como, né? Não tem como, a gente prefere continuar só reclamando, só julgando, só culpando, só dizendo, não, a culpa é dos outros. Não, porque eles que fizeram. Não, porque eles que aconteceram. Não, porque tu não fez isso, porque tu não fez aquilo. Aí não tem como, gente. Bora assumir as rédeas. Como grupo esse que tinha começado ontem, tomando as rédeas de sua roda da vida, para que a gente possa aprender que nós somos corresponsáveis, nós somos autorresponsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Então bora parar de ficar julgando e recriminando os outros. Salve, Danley! Me identifico com você, Paty, aí, que legal. Tá difícil ser assim. É tão difícil ser assim, sim, e aí esse é o ponto, né? A gente continua dizendo é difícil, mas eu não faço nenhum movimento para mudar. Eu ofereço os grupos aqui, às vezes são poucas pessoas que vêm. Muitas vezes eu entendo, eu também já vivi essa história de que eu gostava também de curtir um conteúdo gratuito. Eu ia lá também no EFT, no André Lima, praticava algumas coisas, aí tinha um curso, naquela época eu não tinha dinheiro, mas sempre que eu passei a ter recurso, eu digo, agora eu tenho que começar a investir, porque o caminho está em mim.
Se eu não fizer esse investimento em mim, se eu não praticar, se eu não criar o hábito, eu simplesmente vou continuar reclamando. Por quê? Porque acontece como a Clélia tinha trazido lá, fica feito aquele efeito de algo não perdoado, algo que continua se recriando na minha cabeça. Então, a gente precisa de alguma maneira ver como eu posso fazer a diferença, como eu posso mudar, como eu posso fazer a virada de chave. Bora, gente. Precisa querer. E aí eu até compartilhei ontem no grupo lá, disse, gente, eu super entendo vocês. Muitas vezes a gente não dá o passo, né? Eu vou colocar nesse nosso grupo também de segunda-feira depois isso. A gente não dá o passo porque a gente fica com medo. Medo de ter sucesso, medo do desconhecido, a gente fica com insegurança, a gente fica com frustração, a gente acha que é escasso, acha que não tem dinheiro bastante. Então eu preciso trabalhar todas essas questões. A gente tem também a resistência. Todas essas são atitudes, comportamentos, experiências que nos impedem, nos limitam de alcançar o nosso melhor. Por quê? Porque o nosso ego imaturo, infantil, ele é preguiçoso, gente. Ele vai querer ficar lá feito passarinho, continuando a receber comida e não vai querer dar o passo. Mas se eu não der o passo, eu não vou evoluir. E aí vocês parem e olhem para trás, quantos anos estão do mesmo jeito? Quantos meses estão do mesmo jeito? E se vocês continuarem assim, é como Einstein dizia, errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Se eu continuar desse mesmo jeito, eu não tenho como criar algo diferente. Se eu realizei a mesma atitude, o mesmo comportamento, o mesmo pensamento, todas as minhas rotinas são iguais, como é que eu vou ter alguma coisa diferente? Não tem como, gente. Então vocês precisam buscar alguma maneira. Pode ser comigo, nos meus programas, pode ser com outra pessoa, mas façam. Pelo amor de Deus, façam. Só depende de cada um de nós. Não tem como ficar, crescer, evoluir parado, agindo sempre do mesmo jeito. Como eu digo, todo dia a gente acorda, aí já vai lá para o telefone, para o zap ali, para as outras mídias. Já de novo eu estou me engolfando externamente, não fiz nenhuma reflexãozinha. Como é que eu me acordei hoje? Como é que está meu corpo? Qual é o tipo de atitude? Qual é o pensamento que me veio à mente? O que eu estou repetindo de ontem? Como eu posso fazer diferente? Agora, se eu vou no mesmo padrão, acordo já no piloto automático, já caio da cama, vou direto pro chuveiro, tomo meu café, pego as coisas, vou pro trabalho, cumpro as coisas do trabalho, almoço, fecho a coisa, vou direto para casa, como é que eu vou querer ter uma vida diferente? Eu não vou conseguir nunca ter uma vida diferente, porque eu não estou fazendo o menor esforço, o menor movimento para fazer diferente. Então, se vocês querem uma vida diferente, bora, a vida diferente começa por nós. Vamos ver aqui. Ricardo, como consulto com você? Babi, acessa lá na bio, tem lá o Linktree, e no Linktree tem lá um campo ali que fala para send WhatsApp ou alguma coisa assim, que é para agendamento. Ali cai no número de WhatsApp para os agendamentos, tá bom? Só entrar em contato lá. E para os que quiserem, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar a sessão individual, então vem para esse grupo, gente. R$ 89,90, são 2 encontros por mês, de 1h30 cada encontro. Começa às 7h20 da noite, começa segunda-feira agora, 19h20 da noite, vai até 8h50 para depois às 9 horas eu fazer a live no YouTube. As oportunidades estão... não, mas eu não tenho 89, então tá, então não adianta continuar reclamando. Vou continuar reclamando da vida, eu vou gastar 89, vou gastar em comida, vou gastar numa roupa, vou gastar numa bolsa, vou comprar alguma coisa para mim, que todo mundo gasta isso daí em qualquer bobagem. Faz um mês, não, mas eu não quero fazer recorrente, faz um mês, testa um mês, gostou? Beleza, continua depois. Nossa, Ricardo, está sendo revitalizante, está realmente fazendo a diferença. Realiza as práticas depois. Se cada um de nós não se ajudar, não tem como qualquer outra pessoa ajudar. Olha só como eu me identifico muito com o menino, né? Eu enxergo essas janelas aqui atrás, aqui eu já vejo um rosto, né? Tem os 2 olhos e o nariz ali, aquele de cima lá parece um rosto mais bravo, esse daqui tá meio assustado, aqui tem um rosto meio normal. Ai, que figura. O passado nos faz sofrer demais, ele só nos faz sofrer, Clélia, enquanto eu não liberei. Enquanto eu não liberei o passado, ele continua na minha mente e aí ele fica recorrente. Vem pro grupo, Clélia. Vem que eu te ensino, eu tinha essa mesma ideia, eu tinha essa mesma mentalidade. A partir de eu começar a fazer o Ho'oponopono, a partir de eu passar a sentir aquilo lá, por mais que fizesse dor, eu consegui me liberar. A criança teme que vai morrer, mas o adulto sabe que não. Sabe que é apenas uma memória, uma emoção, e ele tem condições de atravessar isso. Bora, mulher. Tu já viveu a tua vida até aqui assim, tu quer continuar até o resto da vida assim? São escolhas. Eu te mostro uma maneira, eu tenho certeza que tu vai sair disso. E tu vai dizer, uau, eu vivi meus 20, 30, 50, 60 anos assim, mas eu tenho mais 5, 10, 50 anos para fazer diferente. E por que não? Eu quero ser feliz agora, gente. Bora ser feliz. Bora parar de ficar na tortura, no sofrimento. Bom dia, Erika.
Como lidar com dependência emocional? Aprendendo a se observar, Márcia. Aprende a se observar, que aí a gente aprende a se amar. No que eu aprendo a me amar, eu aprendo a ter autorresponsabilidade. Eu saio do julgamento, da qualificação dos outros, eu começo a me validar. No que eu faço a minha validação, eu tenho autorresponsabilidade. E aí nisso eu posso cumprir com as minhas escolhas. Agora, enquanto eu não sei quem eu sou, eu estou apenas à mercê da opinião dos outros, do julgamento dos outros, da avaliação dos outros, eu vou estar sempre nessa dependência emocional. Então começa a te observar. Começa a ver o que tu gosta. O que tu gosta do teu café da manhã? Qual é o tipo de roupa que tu gosta? Bota a roupa, ao invés de colocar a roupa, não, eu preciso colocar essa roupa porque é a roupa que eles estão esperando que eu vá. Bota a roupa que tu gosta, te sente bem com aquilo lá. Trabalha o Ho Oponopono emocional de frustração, de julgamento, de desqualificação, de achar que tu não é bom o bastante. Quanto mais a gente vai trabalhando isso, mais a gente vai limpando essas crenças de nós. E aí, à medida que eu vou limpando essas crenças, eu vou aprendendo a ter mais amor. Vem pro grupo essa segunda-feira também, qual a função do problema. Inscrições, link na bio. Comparação com os irmãos, né? A estratégia de fazer o bem e o mal, como eu já disse antes. Como lidar com a incompreensão, briga, bullying, né? Como lidar com isso daí? Quantas vezes a gente não sabe lidar com esse aspecto? As ameaças, né? E aqui vem outra coisa que a gente viveu muito, né, gente? Isso daqui, Clélia, quase todos nós temos no nosso sistema. Ameaças, mentiras, chantagens, humilhação, surra, abusos. Então, para que serve isso, gente? Nós escolhemos para experienciar como efeito ou como causa essa situação. Ou eu vou sofrer, ou eu vou causar, ou eu simplesmente estou buscando uma compensação para o meu sistema familiar ou para os que acreditam em reencarnação, para outras vidas que eu vivi. No que eu consigo compreender isso daí, eu posso criar uma nova oportunidade. Agora, enquanto eu não trabalhar em mim, eu simplesmente vou continuar sofrendo isso. E a minha criança acha que ela está ali sofrendo, pagando os pecados. Não é assim, gente, não é assim. Se libertar, eu vou. Bora, Pati, venha. Se libertar das amarras, não aceitar o que já era e certo. E ponto, pronto, né? Superar as metas, sim. A gente precisa perceber que aquelas amarras foram apenas crenças, apenas valores, desafios, como as provas que a gente fazia no colégio. Eu tinha simplesmente aquela prova na primeira série, na segunda série, de fazer adição, depois de multiplicação, depois os problemas e tudo mais. No que eu ia fazendo aquelas provas, eram apenas os testes. A vida inteira nos traz esses testes. A cada vez que a gente entra numa reação com raiva, que a gente entra em culpa, julgamento, vergonha, frustração, eu estou sendo testado. E aí, tu desenvolveu a tua musculatura emocional ou não? Não é simplesmente porque os outros estão querendo te causar aquilo, porque tu merece. Não, gente, é porque tu está sendo treinado a desenvolver essas habilidades. Bora, gente. Por que eu faço todos os dias as lives aqui também? Porque eu estou me treinando, eu quero falar para um público de 2.000, 5.000, 10.000 pessoas. Eu quero estar pronto para poder trazer respostas para tantas pessoas. Eu quero me testar cada vez mais para saber o que eu sei, eu quero testar a velocidade do meu raciocínio, eu quero testar a minha capacidade de trazer a solução, eu quero realmente verificar e eu sinto que a dor de vocês é a minha dor. Então eu vou gravando também as situações, vocês vão passando, depois eu vou trabalhando em mim as situações para apaziguar, para ajudar esse campo maravilhoso a se dissolver cada vez mais. Não está fora, está sempre dentro de nós. Segunda noite de trabalho, não vou conseguir participar. Nancy, tem uma opção, né, se for de comum acordo de todos, de que a gente possa deixar gravado. Então, se a gente deixar gravado, tu vai poder acessar depois e aí tu vai estar participando naquele grupo e tu manda ali as dúvidas no grupo que eu vou estar te respondendo no grupo, né? A vantagem desse grupo ali do encontro é que tu vai poder perceber. E, gente, é muito lindo que a gente sente através. Às vezes a gente não precisa trazer a nossa dor. Às vezes é só uma necessidade de atenção que eu preciso trazer a minha. Se eu simplesmente parar e me identificar de que a minha é pouquinha coisa diferente da do outro, mas eu posso fazer uma variação para mim. E normalmente a emoção trabalhada ela serve, então tá valendo igual. Então eu vou conseguir perceber o conteúdo dessa turma toda e vou poder trazer. E se tu não puder participar em algum encontro lá que trabalha à noite, ok? Grava ali a tua situação, grava o teu relato, a gente trabalha no grupo privado lá e depois a gente tenta trazer para aquele coletivo. Bora? Sempre tem solução, né? Pede assim, universo, como eu posso conseguir fazer isso? De que outra forma a gente pode viabilizar essa situação? Como pode ser possível de que eu consiga crescer e me desenvolver? Não olha para o ponto do problema. Aqui de novo, né? Lembra que acho que tu tinha trazido a questão, foi a Paty, de que a família só reclamava, só julgava. Aqui, ó, de novo, não, mas à noite eu trabalho, já estou numa reclamação, já estou num julgamento. Já estou trazendo uma possibilidade que eu não consigo, tá? Ok? Eu trabalho, mas vamos lá. Eu estou buscando um aperfeiçoamento.
De que outra forma eu posso então? Qual é um outro horário? Ricardo, qual é a outra opção? Tem outra possibilidade de criar um outro horário? Quem sabe mais adiante o outro horário pode ficar gravado? Quando eu quero aquela mudança, eu não me satisfaço com o não. Eu busco o sim. Eu busco as alternativas. Lembra o Steven Pressfield lá da Guerra da Arte? A resistência sempre vai vir e ela vai trazer as justificativas mais plausíveis e palatáveis possíveis, mas cabe a nossa alma que quer sempre crescer, experienciar, evoluir, buscar as alternativas, buscar as soluções. Sobre o perdão, eu perdi como se perdoa. Lara, se arrependendo. Eu me arrependo. Porque nós somos um instrumento de uma consciência maior, que estamos aqui para causar ou sofrer, tá? Se tu sofreu algo, significa que tu não querias causar aquilo. Se tu não queria causar aquilo, então tu pega aquela emoção, digamos que tenha sido abusada, humilhada, tá? E aí tu vai lá no meu YouTube, Ricardo Snap Nogueira 7066, práticas, playlist, praticando o Ho'oponopono emocional, e vem lá, humilhação, abuso. Aí tu começa a sentir, como é que sentiu abuso? Vai vir a memória daquela ideia. Vai sentir dor, vai, mas tu é adulto agora. Tu sabe que o teu corpo é só o laboratório para esse experimento, não vai te engolfar com isso. E aí então no que tu sentiu aquilo ali, uma, duas, como eu trouxe a minha situação do medo, gente, foram 10 dias. 10 dias sentindo medo no corpo inteiro, para aquilo se apaziguar, para aquilo relaxar, porque aquilo que eu tomo consciência, que eu trago através do empirismo para o meu corpo, eu deixo de ficar nutrindo apenas o pensamento. E aí quando vem de novo aquela situação, não, eu já vivi isso daqui, eu sei que o que é verdade e o que é ilusão. Então não faz sentido eu ficar nutrindo esse tipo de pensamento agora. Bora, eu vou adiante. Leva para mim como regra na minha vida, não aceito o pequeno e o fácil, me desafio e me imponho. Bora, isso aí, nisso ali. Ricardo, eu cresci na casa de estranhos e aprendi com isso desde criança a ter que ser independente. Sim, a gente não só tem que buscar a ser independente, como autorresponsável e também perceber que nada é pessoal. Nessa situação de estar na casa dos estranhos, às vezes eles vão trazer uns comentários, às vezes vai ter um bullying, às vezes vai ter um julgamento, alguma coisa, mas não quer dizer que aquilo seja pessoal. É apenas um comentário de que estão trazendo. Às vezes é o espelho, às vezes eles querem simplesmente tirar um sarro de ti ali de alguma maneira, porque aquilo era normal no ambiente deles e talvez isso não seja normal no teu ambiente, mas a gente precisa perceber isso. Como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer diferente? Esse é o programa. Qual a função do programa? A gente entender a lógica das coisas. Enquanto a gente não sabe, nós não fomos ensinados a isso. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Por isso que eu digo tanto para vir para o grupo. Uma coisa é ficar ouvindo o Ricardo. Outra coisa é trazer um pouco a sua ideia e experienciar. As pessoas que viveram, que participaram lá do primeiro encontro, viram isso daí, viram como fez diferença. Ricardo, tu trouxe questões aqui, acho que foi a Maria, estava trazendo a questão do pensamento. Ricardo, eu não consigo parar de pensar. Vamos lá, Maria, vamos verificar da onde que isso daqui trabalhamos, o Ho'oponopono emocional sobre tormento, sobre pensamentos recorrentes. Depois ela disse, uau, que diferença que faz isso. A gente realmente simplesmente passa a perceber que aquilo era um campo mental e aquilo se apazigua. É verdade, gente. Não tem como eu ficar dizendo só para vocês se vocês não fizerem. Não quer fazer, não faz, não tem problema. Mas não reclama que tu vai continuar no mesmo passo, no mesmo tormento. Ontem queimei meus 2 uniformes do antigo local de trabalho. Nossa, mas para que tanto? Quero esquecer o que aconteceu. Clélia, de novo, Clélia. Tenho certeza de que essa situação que aconteceu provavelmente estava vinculado com aquela outra dor lá da infância para tomar consciência de novo. Aquilo que eu não experiencio, aquilo que eu não tomo consciência de verdade, volta a ocorrer. E de novo, e de novo, e de novo, gente. A gente precisa se desidentificar. Leiam, por favor, o Eckhart Tolle, o Poder do Agora. Praticando o Poder do Agora ou o Poder do Agora. Leiam o Eckhart Tolle. E quando que a gente lê o Eckhart Tolle, a gente passa a perceber que eu preciso me desidentificar do meu corpo. Eu preciso sair do meu corpo aqui, de eu ficar achando que eu sou isso daqui, de que aquelas coisas que estão acontecendo em mim são para me causar algo. Não são para me causar nada. São simplesmente atitudes, comportamentos, experiências que eu estou vivenciando. Então a gente precisa perceber isso. Quando eu passo a perceber isso, eu vejo, uau, isso foi perfeito para mim. Vem pro grupo, Clélio, vem pro grupo. Tenho certeza que eu te ajudo a curar isso daí, tu vai conseguir experienciar. Link na bio, Babi. Na bio tem lá o grupo, qual a função do problema. Se não tiver aqui, me segue na rede vizinha lá, no Insta, Ricardo Snap Nogueira, mesmo nome, e tem lá o link na bio, qual a função do problema. Mas se não me engano, ele tem aqui também. Mais repreensão em casa, ameaças, mentiras, chantagem. O pai, o exemplo, não pode ter vergonha dos filhos, isso eu já comentei também. Eu anotei umas 4 páginas aqui sobre
conteúdo. E aqui ele traz até uma música, né? O quanto a gente está bitolado nisso. O mundo é assim, continue. Esforço contínuo em busca de um objetivo. O objetivo que o mundo quer impor para ti. O objetivo que a sociedade quer te dizer que aquilo é o correto. Mas será isso, gente? Se cada um de nós é indivíduo e como indivíduo nós estamos aqui para crescer, para experienciar, para buscar trazer o novo, eu preciso ficar o tempo inteiro me moldando a tudo isso? Ou eu preciso aprender a ganhar músculo nesse meu talento para que eu possa seguir em frente? Como que a gente pode fazer isso? Percebendo esses talentos, percebendo essas virtudes, percebendo como eu posso crescer, identificando aonde eu tenho crença que me limita e aprendendo a valorizar os meus talentos. Esse era o objetivo, por exemplo, do grupo Tomando as Rédeas de Sua Roda da Vida. Para que a gente possa verificar em cada um dos níveis, no meu nível pessoal, relacionamento, profissional e qualidade de vida, quais são os aspectos que estão me impedindo de alcançar isso daqui, quais são as possibilidades aonde eu quero chegar. Porque senão nós somos, que nem eu coloquei lá no grupo, numa palestra, o mar da vida. Nós somos feito marujo, que às vezes não sabe lidar com tempestade, às vezes não sabe lidar com correnteza. Se eu pego ali, se eu sou um capitão de primeira viagem, eu simplesmente me apavoro com aquilo. E agora? O que eu faço? Eu preciso aprender a perceber que eu sou o responsável. E só tem uma maneira de aprender, gente. Experienciando. Como é que a gente aprendeu a ficar em pé? Caindo. Como é que a gente aprendeu a escrever? Errando. Então, todas as situações são isso. São atitudes, comportamentos e experiências para a gente evoluir. O mundo da fantasia, a pressão dos professores, né? Isso eu já tinha trazido também. Bom dia, doutora Lara. Bom dia, tudo bem? São Benedito, Ceará. Bem-vinda, Ana Maria. Segunda a sexta-feira a live acontece às 7h29. Nos feriados acontece às 11 horas. Falo diretamente de Porto Alegre, este Porto muito alegre, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda. Tá ao vivo agora, que bom. Sim, Luciane. Sempre que eu não faço às 7h29, eu faço às 11 horas ou eu aviso outro horário, que daí é o horário alternativo para feriado. Acordei cedo hoje, eu lembrei que essa live seria mais tarde. Tô viciado já. Que legal, né? É um vício bom, né? Se é um vício para expandir a nossa consciência, é um vício bom. Um vício onde a gente pode estar sempre percebendo um outro ângulo, um outro ângulo, um outro ângulo, um outro ângulo para continuar evoluindo. Ontem participei mesmo com sono, só durmo após essa live. Ah, que legal. Ontem à noite foi muito bacana também, né? Aquele conteúdo, eu disse que era fantástico. Quem não assistiu, gente, acessa lá no YouTube e começa a seguir também no YouTube. Segue lá no YouTube, tem alguns conteúdos que ficam exclusivos lá. Lá no YouTube ontem a live foi do O Amor que Nos Faz Bem, falando sobre essa questão das constelações, a gente entender qual é a função da constelação, de que a constelação, ela traz a cura, ela não é a cura, ela traz porque ela me traz a consciência, aí a gente consegue aprender. Clélia, vem, te inscreve então, vem queridona, te inscreve, link na bio ali, cai pra dentro do grupo lá e vamos juntos. Salve André, bom dia! Boa tarde, Ricardo. Nada dá certo comigo. Nada, Ana. Vamos lá. Bom dia aqui pra mim. Eu ainda tô de manhã. Nem almocei ainda. Mas respeito o teu boa tarde. Nada dá certo. Então tá, começa a observar. De quem que é essa voz? Quem que dizia isso pra ti que nada dava certo? A tua mãe, o teu pai? Percebo que tu já tem um pouco mais de idade. Às vezes a gente fica na fidelidade, repetindo esse padrão. E a gente começa a perceber, eu tô aqui repetindo exatamente o que minha mãe dizia. E aí o que a gente faz? A gente repete tanto esse padrão que eu não passo a observar. E esse é outro ponto muito importante, Ana. A gente não consegue observar os nossos talentos, porque tu tá tão acostumada num piloto automático a julgar, a criticar, a desqualificar, que qualquer atitude tua, tu acha que não faz. E algumas vezes tu faz ela exatamente para reforçar aquela voz que tem dentro de ti. Eu tinha muito essa voz. Então, à medida que eu comecei a trabalhar o Ho'oponopono emocional, eu comecei a perceber, não tem isso daqui, não sou eu isso daqui é apenas uma parcela de mim. Eu tenho muitas habilidades, muitos talentos e também tenho isso daqui que eu estou desenvolvendo, que eu estou aprimorando, que eu estou evoluindo. Assim eu consigo trazer mais consciência. Vem para o grupo também, Ana. Vem para o grupo lá. Qual a função do problema? Nós vamos trabalhar essas questões. Vão ter algumas pessoas que vão levantar a mãozinha, vão trazer a sua questão, o seu problema, e nós vamos trabalhar a quantidade de pessoas que for possível trabalhar nessa hora e meia. Eu tenho certeza, gente, vocês vão se encantar. Eu já trabalho há 10 anos com grupos. É maravilhoso o trabalho em grupo, porque ele traz uma solução quântica para todo aquele grupo ali. Que filme foi esse? Aquele que eu tinha falado, André, Como Estrelas na Terra. Maravilhoso, né?
Tenho medo do novo, tenho convite para viajar para o exterior e me dá calafrio só de pensar. Nancy, acessa lá no YouTube. Acessa lá no YouTube, eu tenho lá gravado isso, medo do novo. Trabalho medo do novo, medo e medo do sucesso. Trabalha esses três. E ao mesmo tempo tu trabalha a insegurança. Trabalha em segurança, tem lá também nada, mas assim, o que pode acontecer no novo? Percebe como medo do novo significa também uma questão de fidelidade ali. Eu não estou querendo experienciar algo novo porque eu posso ver de que a minha vida, do jeito que está, é ruim e eu não posso me abrir para algo novo. E se for algo novo melhor do que eu já vivi até hoje, eu vou me julgar, eu vou me criticar, eu vou me culpar. Nada, a gente está aqui só para experienciar, gente. A nossa vida, a nossa felicidade não é pautada em lugares e pessoas e bens. A nossa felicidade é pautada em experienciar os lugares, experienciar as pessoas e experienciar os bens, que vão estar ali feito um trem, feito um barco, vão passar por nós, a gente vai ter aquele convívio por aquele tempo, depois eles vão descer em lugar, a gente segue o baile. Cada um de nós vai seguir de uma maneira, e nesse seguir de uma maneira a gente vai evoluir. Bom dia! Pressão dos professores, qualquer coisa vira uma diversão, sim. Como eu trouxe aqui, né? Eu já olho ali as janelas e já acho uma diversão, achando o nariz e os olhos ali. Também chorei. Será que cientistas e projetistas tinham essa dificuldade mesmo? Sem dúvida, o Thomas Edison tinha. Lembra a história da cartinha que mandaram o Thomas Edison para casa? E lá na carta ele disse, mamãe, olha só, os professores mandaram essa carta. Aí ela leu a carta para ele dizendo, seu filho é bom demais para o nosso colégio. Recomendamos que ele fique em casa estudando com você, pois nós não vamos conseguir acompanhá-lo. E aí ele, anos depois, quando ele estava se mudando, ele chegou e abriu um dos livros e caiu essa carta. E aí estava dizendo, seu filho é muito burro e incompetente, não temos como ajudá-lo a crescer. Ele não deve mais voltar para essa escola. Ele riu, ele chorou porque ele percebeu, uau, a minha mãe me traduziu aquela carta de uma outra maneira e cuidou para que eu pudesse ter todo o ensino, toda a educação para eu ser o cientista maravilhoso que sou hoje. É isso, gente, é isso. Só que às vezes nenhum de nós sabe como lidar com isso. E esse é outro ponto muito importante, né? Aquela mãe ali, aquele pai tinha a frustração de que talvez ele pudesse ser como aquele filho e ele não conseguia. Então ele simplesmente repetiu o padrão dos pais dele. A mãe tinha a situação de também ter sido muito forçada. E nessa situação de ter muito forçada, ela queria de alguma maneira amenizar isso. Só que esse amenizar que ela fazia, ela simplesmente superprotegia. Na superproteção não traz o desenvolvimento. Por isso que eu digo, quando a gente aprende a se amar, a gente aprende a se observar, a gente consegue então ter autorresponsabilidade, eu consigo também exigir a autorresponsabilidade dos outros. Eu começo a dizer, vamos lá, filho, a gente fez o combinado, isso daqui é para te fazer, mas aí é muito cômodo, né? Ah, não, meu filhinho, vem cá, eu te ajudo no banho, eu te ajudo nisso, eu te ajudo naquilo. Não, às vezes a gente precisa deixar acontecer. Às vezes a gente precisa deixar acontecer, porque aquela pessoa precisa perceber que aquela atitude levou àquela reação. Aquela reação não era o que ela imaginava. Aí a gente vai tomando consciência. Agora, se a gente simplesmente vai super protegendo tudo, esses filhos não vão crescer. Por exemplo, eu tenho regra em casa aqui também. Cada um arruma o seu quarto. Hoje eles lavam as suas roupas, a comida, a gente faz um revezamento. Quem faz a comida num dia, no outro dia. Tem a limpeza ali da casa que a gente faz um mutirão. Mas é isso daqui. Se chegou um determinado dia, um foi lá, lavou a roupa e esqueceu de pendurar não sei o que lá, vai ficar lá na máquina. O tempo que for necessário. Nossa, mas aí tu não... Não, porque às vezes, o que acontece? Às vezes eu já fiz isso, de chegar e de tirar, e depois de chegar e de avisar, aí virava reclamação, não dava o tempo. Então, simplesmente às vezes tem que deixar. Ó, te lembra? Te liga, Bico de Luz. Tá lá a tua roupa, tá lá a louça que tu sujou, vamos lá. Sujou, lavou, guardou. Ter autorresponsabilidade. Aí aos poucos a gente vai aprendendo, isso vai sendo um chip de que a gente percebe, se eu quero ter a minha roupa, se eu quero, e são tipo de coisas de que a gente vai ter isso, quer seja morando em convívio com outras pessoas, quer seja morando sozinho. Quando eu me separei, eu peguei esse chip e disse, peraí, só um pouquinho, se eu estou sozinho, não adianta eu reclamar se o outro está lavando ou não está lavando a minha roupa, eu estou sozinho, então eu tenho que lavar minha roupa, eu tenho que lavar minha louça, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que arrumar minha cama, eu tenho que arrumar minhas coisas, limpar. Então não adianta eu ficar, em algumas vezes, ficava numa rixa, não, porque tu fez isso, porque tu fez aquilo outro, não, simplesmente para e faz o teu melhor. E se a outra pessoa assumir a responsabilidade, deixa ela realizar, realizar essa atividade. Também acordei cedo, eu também acordei hoje cedo, sei meio tarde, né? Hoje eu acordei às 6 horas, e aí eu digo, opa, não, hoje vai ser às 11 horas, eu tava louco para fazer às 7h30 já, eu digo, não, calma, Ricardo, calma, a gente combinou que vai ser às 11. Do chão a gente não passa, exatamente.
cada tombo me levanto mais forte. Sim, é isso daí, gente. Quando a gente vai para academia, né? A gente quer fortalecer bíceps. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer, de novo. Não é no estalar do dedo, a questão de que a gente se torna muito imediatista. E nesse imediatismo a gente quer tudo para ontem. Não é para ontem, gente. Tudo leva um tempo, como as plantinhas levam um tempo para crescer, para se desenvolver. Nós também levamos. Só que eu tenho que ter autoobservação para ter disciplina, persistência, perseverança. Se eu não tenho isso, eu não consigo. O erro também ensina, sem dúvida. O erro faz parte. O Thomas Edison, ele dizia, eu adoro essa frase dele. Não é que eu errei, eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. E tem outra frase das constelações, que eu também adoro ela. Era o nível de consciência, o tipo de atitude, comportamento, experiência que buscamos vivenciar. Está tudo certo, está tudo pago, eu posso ir para um outro nível agora. Agora, de que maneira eu vou conseguir identificar qual é o nível de consciência que eu tenho se eu não estou observando? Só depois que eu observo eu consigo perceber, era o nível de consciência que eu tinha. Aí eu posso mudar, gente, aí eu posso evoluir. Se eu não compreendo qual é o nível de consciência que eu tinha, eu continuo repetindo o mesmo erro, o mesmo padrão. Volto para o mesmo problema e deixo de identificar que o problema não é um problema, e sim uma oportunidade para o meu crescimento, uma oportunidade para o meu desenvolvimento. Ricardo, estou sendo trabalhada na alma com esse Ho'oponopono. Sem dúvida, Ana Maria, sem dúvida. É exatamente isso que a Simeona disse. O Ho'oponopono, ele trabalha na alma, ele trabalha as nossas feridas que a gente não consegue perceber conscientemente. Ele trabalha no âmago da questão, ele trabalha não só a minha ferida, como a ferida do meu sistema familiar. E nisso eu vou trabalhando as feridas da minha cidade, do meu convívio, a gente vai purificando todo, gente. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Eu já tive, quando eu saí da área empresarial, eu fiz Reiki Ho'oponopono. E eu lá naquela época eu dizia, não, só sinto muito, me perdoe, se eu te amo, sou grato, não vai resolver isso para mim. Aí eu precisei fazer constelação, Petwork, estudar física quântica, estudar estoicismo, estudar Joe Dispenza também, que ele traz essa questão da cocriação, de que nós somos uma extensão da consciência, estudar tantas outras coisas para ver, opa, agora eu entendo o porquê de lá de trás. E eu dei essa moldada, porque é a maneira de que eu consigo compreender. O Petwork também, eu consigo sentir isso daí. E como eu sinto e faz tanto sentido, eu pratico todo dia, gente. Todo dia eu pratico o Ho'oponopono emocional, porque ele faz a diferença na minha vida. Sim, faço as práticas, estou aprendendo, mas ainda sinto uma mudança sutil. Claro, mas leva tempo, né? Aí tu pode perceber a nossa imediatismo, a nossa questão de querer para ontem. E aí vem a desqualificação. A gente é tão acostumado com a medicina oriental, ocidental nossa aqui, de que as coisas são imediatistas. Ah, tô com dor de cabeça, tomo um remédio. Ah, tô com diarreia, tomo um remédio. Ah, tô com gases, tomo um remédio. Tudo a gente simplesmente quer tomar o remédio e deixa de perceber, peraí, o que trouxe isso daqui? Qual foi a atitude que me levou a esse resultado? O meu corpo é o painel de controle. Quando eu passo a perceber que é um painel de controle, a gente tem condições de fazer a diferença. Coisa linda, obrigado, Ana Maria. Isso aí, coisa linda é a gente aprender. Adoro essa interação nas suas lives. Obrigada, de nada, Sueli. Tamo junto. Bom dia, muito bom ouvir você. Obrigado, Cileia. Vamos lá, mais um pouquinho então. A dificuldade da criança de compreender as responsabilidades, né? A criança, ela não sabe, a criança ela só quer ficar lá, se perpetuar como criança, como o pintinho, querendo receber a comida. Mas a natureza nos mostra que não adianta a gente simplesmente ficar lá querendo receber. Eu não vou crescer, eu não vou evoluir, eu não vou amadurecer. Então eu preciso, de alguma maneira, aprender a realizar as minhas atividades. Um pensamento que ajuda muito, gente, e ajuda tanto para as nossas atividades quanto para com os nossos descendentes. E se eu morresse hoje? E se eu morresse hoje, o que seria? O que seriam dos meus descendentes? Eles saberiam se virar, eles saberiam como lidar, eles saberiam resolver as suas situações ou não? Ou eles ficariam de alguma maneira presos lá e ficariam dependentes de outras pessoas? Ah, tá, eu sei como lidar. E também eu posso perceber na situação, se eu morresse hoje, eu carrego alguma mágoa, eu carrego alguma tristeza, eu carrego algum rancor no meu coração? Não, eu não carrego nenhum rancor. Então eu estou livre, leve, solto, faceiro para realmente poder liberar tudo isso e seguir em frente. Então é isso que a gente precisa estar atento. Eu posso, a qualquer momento, a gente não sabe quando que é o nosso game over, quando que termina a nossa jornada aqui, mas a gente sabe que todos nós somos curadores, como termo jurídico. Nós estamos ali para facilitar o desenvolvimento dos nossos filhos, assim como os nossos pais estavam para conosco. Mas nós não somos proprietários deles, nem eles são nossa posse, nem eles são donos de nós. A gente simplesmente está ali para ensinar, e no que a gente ensina tudo isso, a gente passa a perceber de que a única jornada que eu tenho para evoluir é a minha.
é a minha. Se a gente olha lá os indianos, há quanto tempo eles estão dizendo isso? A medicina chinesa, a medicina japonesa, tantos ensinamentos, a gente acha, não, bobagem, tá, mas por que lá tem aquele pessoal do Japão também que tem maior qualidade, maior longevidade? Porque eles sabem viver o presente, eles utilizam o Ikigai, de perceber qual é o propósito de cada dia para poder desenvolver, para poder trabalhar, para poder crescer. Se eu não tenho um propósito de nada, eu simplesmente estou feito um robô. Aí quando eu menos espero, passaram 20 anos, passaram 30 anos. Ah, onde é que foi parar minha vida? Passou num piscar de olhos. Claro, porque eu estava simplesmente no piloto automático. Esse é o meu objetivo, libertar a gente do piloto automático. Sair dessa repetição de padrão para que a gente possa ser co-criador. Assumir como eu posso fazer melhor, como eu posso crescer, como eu posso desenvolver, como eu posso evoluir. A dificuldade da criança de compreender as responsabilidades, a dor de todos de ter que deixar essa criança em algum outro lugar, né? Porque às vezes a gente precisa tomar medidas drásticas. E essa situação, né, gente? Às vezes a gente acha, nossa, mas eu vou ter que tirar o filho desse colégio, eu vou ter que colocar em outro lugar. Ah, tá em Portugal, que legal, bem-vinda, bem-vinda. Bora semear, Cláudia, semeia bastante esse canal aí, adoro os portugueses, estou louco para fazer palestras aí, para criar algum curso, algum evento junto com vocês. Tenho o direito de aprender a conversar, a dialogar um pouco mais neste idioma tão bonito que é o português de Portugal, embora eu tenha muito pouco conhecimento, mas de alguma maneira eu sinto que consigo criar alguma fonética para poder fazer-me entender, fazer-me compreender por todos esses queridões que estão aí em Portugal. Muito obrigado pela presença. E aí, de novo, né? Será que o problema é um problema ou é uma oportunidade? Será que aquela situação de que aquela criança que não conseguia então ali compreender as letras, compreender os números, era um problema ou era uma oportunidade? Porque naquele colégio que ela estava, jamais teria oportunidade de ter um outro professor. E percebam, né? O professor que estava lá, aula de artes, ele precisou ser substituído. Nisso ele precisou ser substituído, veio o professor certo para poder ajudar a criança. Isso foi um problema ou foi uma oportunidade? A gente fica duvidando demais, gente. A gente precisa aprender a duvidar, parar de duvidar do universo, parar de duvidar das coisas que a vida vai nos trazendo. A vida nos traz aquilo que a gente precisa. São sempre os desafios para a gente poder crescer, as oportunidades para a gente poder crescer. Por isso que eu trago o problema, qual a função do problema? Para a gente entender que naquela lógica ali eu não estou exatamente para apanhar ou para... Só quando eu ainda não me amo. Eu só consigo enxergar o problema quando eu ainda sou vítima da situação. Quando eu não me amo, quando eu não me aprovo, quando eu não assumo a minha responsabilidade. Eu adoro culpar os outros. Eu trago sempre o poema do Rinpoche, que eu adoro, né? O poema chama-se O Buraco. Ando pela rua, havia um buraco. Capítulo 1, eu caio no buraco. Leva uma eternidade para eu sair. E aí, como eu não saio daquele buraco, eu fico lá e quando eu digo, quem colocou esse buraco? Alguém colocou um buraco na rua. Um absurdo isso. Capítulo 2. Ando pela rua, havia um buraco, eu caio no buraco. Meu Deus do céu, não arrumaram o buraco. Ninguém conseguiu consertar esse buraco. Que absurdo, eu tô aqui preso de novo nesse buraco. Capítulo 3. Ando pela rua, havia um buraco, eu caio no buraco. A culpa é minha. Era um hábito. Percebam? Somente lá no capítulo 3 que a gente começa a perceber que era um hábito. Eu estava naquele piloto automático de não perceber. Capítulo 4. Ando pela rua, havia um buraco, eu desvio do buraco. Capítulo 5, ando por outra rua. Então, depois que a gente toma consciência, a gente pode desviar, a gente pode escolher outras oportunidades. Mas enquanto eu estou na vitimização, enquanto eu estou julgando, enquanto eu estou criticando, enquanto eu estou culpando, eu estou achando que os outros estão contra mim, eu vou continuar caindo no buraco e não vou sair do buraco. Eu sei porque eu tive muito tempo no buraco. E essa situação do buraco a gente não consegue enxergar, a gente só consegue reclamar dos outros, a gente só consegue dar o mínimo de esforço, o mínimo de dedicação e achar que os outros têm o compromisso de nos dar um monte de coisa. Não é isso, gente. Tá errado, tá errado. Os outros são os outros e só eles simplesmente são um espelho daquilo que eu possa crescer, daquilo que eu possa evoluir. E quanto mais eu vou aprendendo isso, mais eu consigo verdadeiramente crescer. Bora, gente, bora. Tudo é aprendizado, exatamente, Vivi. Tudo está sempre certo. Exatamente isso, a questão de que a gente leva tempo para aprender e principalmente quando a gente é mais novo é imediatista, mas quando a gente vai aprendendo as situações, por isso que eu trago, por pior que seja o teu trauma, gente, eu já fui traído, eu já traí tanto em relação conjugal quanto também em situações outras, e aí aquela dor da traição dói, e aí eu não queria, nunca mais sentir aquilo lá, eu aprendi esse Ho'oponopono, desenvolvi esse Ho'oponopono emocional e aí eu passei a perceber, sentindo de novo aquela traição, uau, dói, mas aquilo aí depois vai se tornando libertador.
porque vai apaziguando, vai amenizando, até depois eu poder ver. Se hoje eu fosse traído, eu ia dizer, ok, tá tudo certo. É só mais uma situação para eu tomar consciência disso daqui. Eu respeito a tua ideia, respeito a tua atitude, vou observar onde que não estava dando assistência, porque quem não dá assistência perde a preferência, abre a concorrência, aonde que de repente essa outra pessoa também estava lá se sentindo não amada, e aí por ela não se amar simplesmente cedeu à tentação, ao desejo, ou se colocou a serviço de causar isso, tá tudo certo. A gente começa a compreender sobre outra forma, de outra lógica, ao invés dessa lógica nossa tradicional, de ficar sempre julgando, recriminando, culpando e se vitimizando. Eu não perdoo e aquilo fica na minha cabeça. E por ficar na minha cabeça, eu não cresço, não evoluo. E a gente está aqui para evoluir, gente. De que outra forma a gente pode compreender que eu não quero causar a dor a outra pessoa de uma traição, se eu não sei qual é a dor que eu estou causando? Então eu preciso sentir, tomar consciência dessa dor para que eu possa entender. Agora eu sei o que eu posso eventualmente causar. Então eu não quero te causar isso, eu escolho fazer diferente. Aí a gente segue crescendo. Gente, bora lá, rumo às 20 mil curtidas, falta pouco aqui. A gente está quase terminando a live também. Nossa vida é de picos e vales, aprendemos na subida e na descida. Exatamente, lindo esse livro, né, Vivi? Lindo esse livro. E aí nos picos e vales a gente aprende também nessa questão de uma das leis universais da polaridade. A gente vai ter a polaridade, dia de muita alegria, véspera de tristeza. Não é que seja véspera de tristeza, é porque eu vivi tão alta euforia, eu preciso agora integrar o outro lado da moeda. A gente consegue ter uma moeda de R$1, de qualquer valor, sem ter os dois lados? Não. É exatamente a mesma coisa a vida, a gente vai oscilando entre um lado e outro, um lado e outro. Quanto mais consciência eu tenho, menor eu torno esse trajeto até eu me tornar inteiro, percebendo que eu sou o yin e o yang, não o yin ou yang separado. Aí eu consigo ter cada vez mais crescimento. Então nessas subidas e vales, eu gosto muito de um exemplo uma vez do Ricardo Amorim, que ele pegou, de que o nosso crescimento é tipo dente de serrote. Às vezes eu dou 2 passos para frente, um para trás. Por quê? Porque tem um pertencimento, uma fidelidade, um medo daquela situação. Será que eu estou indo no caminho certo? Para depois dar outros 2 para frente, depois eu dou um para trás, para eu ir absorvendo isso. Com a musculatura, percebe que quando a gente simplesmente faz um regime muito brusco, fica um monte de pele lá e eu não sei o que fazer aquilo lá. Agora, se eu vou fazer no movimento mais adequado, eu consigo ir adaptando o meu corpo como um todo. E aí eu consigo fazer com que isso volte a integrar todo o meu corpo, né? Então tudo tem um movimento, né? Essa oscilação é um dos princípios das leis universais. O ritmo, a gente precisa entrar no ritmo, no flow, como a onda do mar. Ela vai e volta, a gente faz a expansão, colhe as informações, joga para dentro, faz a retração, avalia tudo aquilo, deixa sedimentar, depois de novo. Então a gente precisa criar um ritmo também, perceber que nós estamos. Por isso que eu digo, a chave de tudo é aprender a se observar. Quanto mais eu aprendo a me observar, eu aprendo então a me amar para ter autorresponsabilidade. Agora, enquanto eu não sei me observar, eu estou sempre sendo manipulado pelos outros. Eu estou sempre sendo governado pelos outros. Aqui não tem crescimento, gente. Aqui não tem desenvolvimento. Aqui eu estou na busca imatura de atenção. E aí eu vou continuar na dependência emocional. Na verdade, a traição diz mais sobre quem traiu. Diz sobre todos, até respeito, né, a tua opinião, ser de luz, mas no meu caso eu digo diz respeito sobre todos. Quando a gente entende que diz respeito sobre todos, porque toda a evolução ela precisa de alguém para causar e alguém para sofrer. Então ela é 50% de cada um. Essa pessoa que escolheu sofrer, ela de alguma maneira ela podia estar se traindo e ela não sabia de como que ela estava se traindo. Então ela trai alguém para atrair ela, para perceber, tu tá vendo a dor que tu tá te causando e tu não tá percebendo? Aí ela passa a perceber, uau, agora eu sei qual é a dor que eu estou me causando. Então tá, eu escolho tomar consciência para não mais permitir isso. E aquela pessoa que causou é como motorista de Uber, de táxi, ela simplesmente estava a serviço. Se essa pessoa que traiu, ela também, se ela traiu por quê? Porque ela de repente ela não sabia se amar. E como ela não sabia se amar, se ela se percebeu não sendo amada, não sendo assistida, e ela ainda está na dependência emocional dela, então ela vai buscar outra pessoa. Então diz respeito a todos, todo mundo está aprendendo, todo mundo está aprendendo. E quando a gente dissolve isso, a gente percebe que não tem um mais culpado que o outro. Todos têm um aprendizado em todas as situações. Equilibrar sempre é uma das leis universais, a harmonia. A harmonia, o equilíbrio desses opostos. Isso eu falei no grupo lá
tomando as rédeas de sua roda da vida. Nossa, tem um conteúdo tão fantástico. Quem participou do grupo lá teve a oportunidade de receber esse conteúdo, essa aula magna lá que ficou só para os membros que se inscreveram na jornada. Foi um conteúdo fantástico, nem eu sabia que tinha tanto conhecimento de tanta coisa lá, mas foram 2 horas e meia de um conteúdo riquíssimo, riquíssimo ali, para perceber todas essas dinâmicas. Aí de novo, né, aquelas perguntas tão clássicas: por que você é tão burro? Por que você é um idiota? Por que você é um preguiçoso? E a criança, que ela simplesmente tem aquela dislexia, ela não consegue entender. Ela mesma se julga, ela mesma se recrimina, ela mesma se pune, porque tudo que ela queria era ser normal como as outras. Mas ela não consegue juntar o lé com o cré ali, ela não consegue associar aquelas situações. Então, como ela não consegue associar essas situações, ela fica se desqualificando mais e mais. Então, o que a gente tem que fazer? Perceber que, opa, calma, respira, não é o todo isso daqui, são simplesmente formas. E é tão lindo, gente, que daí quando chegou esse outro professor que já teve a dislexia, que é o que diz o xamanismo, né? Eu só posso levar as pessoas nas pegadas por onde eu passei. Ele fala com propriedade, ele não precisa convencer ninguém, porque ele sabe exatamente que tudo aquilo é resolvível, ele sabe as pegadas que passou, ele sabe como passar por isso daí. É o que eu trago para vocês. Eu sei o lugar da vitimização, eu sei o lugar de julgar, eu sei o lugar de culpar, eu sei o lugar de achar que o problema está fora, eu sei o lugar de falta de auto-amor, eu tenho TDAH. TDAH, ele adora ficar se subjugando, ele adora ficar se desqualificando, ele adora achar que não é capaz de nada. Eu tinha toda essa função de não conseguir prestar atenção, então eu super entendo esse lugar. Só que eu percebo que a mudança só veio a partir do momento que eu quis fazer a mudança. E quando eu comecei a querer fazer a mudança, eu consegui fazer a mudança. Não é do dia para a noite, não é de hoje para amanhã. São alguns anos, eu estou há 15 anos nessa jornada de autoconhecimento, há 20 anos que eu já venho me trabalhando, buscando esse desenvolvimento todo. Mas ele acontece. E aí eu preciso perceber, ok, eu quero então ter uma vida para frente igual o que eu tive para trás ou melhor. Se eu quero uma vida melhor do que eu tenho para frente, eu preciso tomar consciência. A única maneira de eu tomar consciência é vivendo. Obrigado, Drica. O melhor amigo dele enxergou o problema desse amigo, pois ele já passou por isso também. Exatamente, foi aquele professor que também já tinha passado por essa situação de dislexia, e ele conseguiu mostrar para os pais, né, aquele exemplo que ele traz lá, o pai dele, não, ele é um burro, ele é um idiota, aí ele pega uma caixa lá, eu adorei aquela parte do filme, obrigado pelo mate, saúde! Aí ele pegou uma caixa que era um brinquedo feito na China, e tava lá só com os ideogramas chineses, né, aí ele disse, tu sabe falar chinês, mandarim? Aí ele disse, não sei, então lê isso daqui, não, mas eu não consigo entender, lê isso daqui, anda, tu é um burro, um estúpido, aí o cara para e fica assim. Ele começa a entender, uau, sim, se ele não consegue entender o que significa aquelas letras, é óbvio que ele não vai conseguir aprender. Aí ele começou a entrar na empatia. Percebam, gente? Percebe quando a gente começa a compreender a dor do outro, a gente começa então a ter a possibilidade de buscar soluções. Esse é um dos pontos que eu trago também no nosso grupo lá de segunda-feira, qual a função do problema, da gente sair daquela máxima de que a gente tinha assim, de que chegasse, não, eu tenho que cobrar do fulano porque ele tem que fazer isso daí. Aí aquela pessoa se sente cobrada, e aí nessa cobrança ele diz, tu tá me cobrando, tu vai ver, eu vou te devolver isso daqui. E aí fica uma rusga entre os dois. Então toda vez que tiver alguma coisa, que alguém tenha que te entregar algo, alguma atitude, uma roupa, um serviço, seja lá o que for, e tá demorando, tá atrasando no prazo, em vez de tu ficar brigando com aquela pessoa, tu chega e diz, ok, meu amigo, eu tô vendo que tu tá passando por alguma dificuldade, né? Como eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer? O que tu precisa que eu faça? Eu me lembro uma vez, o meu filho, meu pai deu para ele um Fuca antigo que tinha lá em Bagé. E aí a gente mandou o Fuca para a oficina, e dissemos para o mecânico lá, não, a gente quer fazer uma boa revisão, mas não temos pressa. E aí nisso o cara, ele não sabia dizer não para os clientes dele, que todo dia chegava um outro carro, um outro auto lá, ia fazendo tudo mais, ele simplesmente ia resolvendo os problemas dos outros, e o nosso auto foi ficando para trás. Um dia eu cheguei e disse, tá, fulano, olha só, a gente precisa de alguma maneira resolver essa questão. Como que tu quer que te ajude? A gente já disse, tu disse que ia te organizar e tudo mais. Não, tá tudo certo. O que eu fiz? Eu disse pro meu filho, agora nós vamos nos mudar para lá. E todo dia nós vamos às 7 horas da manhã, nós vamos para lá e nós vamos sair às 6 horas da tarde. E nós vamos nos colocar a serviço dele. E me diz, o que tu pode? Porque ele era sozinho,
na oficina mecânica. Eu disse: o que tu quer que a gente ajude? E aí pegava lá, ajudava a limpar as peças, ajudava a fazer as outras coisas, ajudava a comprar a peça que faltava e tudo mais. E cada vez que vinha um outro auto lá, um outro carro para poder tomar a frente e tudo mais, ele ficava meio constrangido. Não, pois é, porque eu tenho que terminar esse daqui. Eu digo: eu sei que tu tem que terminar esse daqui. Eu sei que aqui tem uma situação de demanda pontual, ok? E o que a gente pode ir fazendo para que esse carro fique pronto? Foram 2 semanas e meia que a gente teve lá. Mas por quê? Porque aquele homem não sabia, ele tinha um coração gigante. Não é que ele era ruim, ele era muito bom, mas ele simplesmente não sabia dizer não para as outras pessoas. E todo mundo nessa situação de não saber dizer não ia lá e se abusava da boa vontade dele. E ele cobrava um preço irrisório. Então todas as pessoas que são gênios, extremamente talentosos, e aí não sabem dizer não, já vai, Milt, não sabem dizer não, as outras pessoas acabam abusando. E essa pessoa acaba engordando, se sente abusada, não se sente boa o bastante. Então, naquele momento, eu percebi que é isso. Se tem alguém que está te devendo algum trabalho, vai e te oferece para ajudar, te coloca junto com essa pessoa. Pode ser que essa pessoa seja tão como eu. Você descobriu recente TDAH? Sim. Em novembro, isso eu descobri pelas postagens e pelas características e pelos livros, né? Eu ainda não fiz o diagnóstico, não tenho diagnóstico, mas por todo o conjunto da obra ali, eu me identifico completamente com essas características de procrastinação, de miopia do tempo, de dispersão, de às vezes ter um super foco para algumas coisas e não ter o super foco para outras coisas, de ter uma habilidade seletiva e tantas outras características. Então, nisso eu percebi que talvez aquele profissional lá também tivesse uma situação assim. Ele simplesmente, para ele era mais importante se sentir amado resolvendo as coisas do que entregando. E aí de vez em quando aquelas entregas serviam para cobrar dele a cobrança que talvez ele tivesse dos pais dele. É uma dinâmica bastante complexa que a gente precisa aos poucos ir aprendendo. Hoje eu tomo remédio para o TDAH porque não conseguiu evoluir sozinho. E às vezes, Lara, isso é importante sim. Às vezes a gente precisa ter o químico porque existe um desequilíbrio químico tão forte, né, desse nosso córtex pré-frontal, que eu preciso de alguma maneira aprender a estimular ele para que eu consiga começar a ter o foco, para que então eu possa gerar a neuroplasticidade, a minha habilidade de então criar o foco, a concentração, a disciplina de realizar as coisas. Porque se eu nunca tive, não consigo me espelhar em ninguém, e para mim é um desafio muito grande aquilo lá, eu preciso ter esse estímulo químico. Mas o estímulo químico não é a solução. É um estímulo para que possa amenizar aquela distorção, para que eu possa, por mim, ir buscando soluções. Pelo menos é assim que eu trabalho comigo. E o caderno sobre a família, ele já sentia separação e ele matou a minha alma. Sim. Aquele caderninho é lindo, né? Onde ele simplesmente montou o desenho da família, sabe aquela dinâmica que a gente fazia do como eram feitos os filminhos antigamente? Simplesmente tu vai evoluindo quadro a quadro, vai soltando o caderno inteiro, e aí ele mostra o desenhozinho, e aí ele ia saindo, até se encontrar a família, o pai e a mãe dele sem ele. Ele já estava antevendo aquilo lá. Isso é realmente coisa de uma pessoa extremamente criativa, de uma pessoa extremamente habilidosa. Como que uma pessoa extremamente habilidosa não vai entender as letras? Ele simplesmente tinha dislexia, ele confundia o B com o P, ele confundia G com J, confundia o significado das palavras, porque para ele não tinha lógica. Depois que a gente pega a lógica, depois que a gente compreende, deslancha. É impressionante o resultado, é impressionante o desenvolvimento. E foi exatamente o que aconteceu no filme também. Depois que ele percebeu aquilo lá, tudo fluiu de uma maneira fantástica. Eu sou assim também, não sei dizer, sofro muito. Busca mais conhecimento. Nossa, será que eu tenho TDAH? Parece que você falou de mim agora. Sara, é muito provável que muitos de nós tenhamos. A questão de que o TDAH ele começou a ser diagnosticado a partir da década de 70, 80, né? E eu sou de 75. Então a gente simplesmente não era algo muito conhecido. Era algo pouco difundido, estava recém nos estudos. E lá depois dos anos 2000 e pouco, que começou a ser mais difundido como sendo algo que se sabia. Como no filme, a própria dislexia. Eles ali achavam sempre que ou a pessoa era perfeita, um gênio, ou era um retardado. Qualquer pessoa que tinha alguma dificuldade, não se tinha conhecimento. Na minha época de infância, não se tinha conhecimento. Ou simplesmente era vadio, era um preguiçoso, um burro, um estúpido. E que queria levar vantagem e não querer estudar. Eu digo, opa, não é isso, gente. Eu simplesmente tenho essa falta de cognição do lóbulo pré-frontal. Bora buscar, vai atrás disso.
Porque sentimos culpa em dizer não. A gente sente culpa em dizer não porque a gente não se ama. E o que acontece? Algumas vezes, como a gente teve muita repreensão dos nossos pais, a gente quer entregar todo o melhor aos nossos filhos, achando que assim é o melhor. Só que tu precisa parar e olhar, Patrícia. Quais eram os momentos que tu te enxerga no lugar do teu filho? Quais eram os momentos, ou da situação que tu tá, quais eram os momentos que tu precisava te respeitar? Dizer sim para ti e não para outra pessoa. Por isso que eu digo, quando a gente aprende a se observar, a gente aprende a se amar. Aprendendo a me amar, eu aprendo a trazer a verdade, porque amor é verdade. E aí eu posso simplesmente dizer um não para essa outra pessoa, dizer, não, desculpa, hoje eu preciso me acolher, hoje eu preciso fazer essa outra atividade. Querido filho, não, isso não. Aqui tu precisa aprender a fazer isso, filho. Porque vai ter um determinado momento que tu não vai ter a mãe ou o pai aqui para poder resolver para ti. Então tu precisa desenvolver. Eu sei que é chato, eu sei que é ruim, eu já passei por isso, mas eu sei que tu é capaz. Então vamos lá, começa a ter o hábito, começa a ter a prática. À medida que tu vai tendo a prática disso aqui, depois tu vai perceber que flui. Mas percebe, quando a gente começa a estar em verdade, a gente consegue trazer essa verdade de uma maneira muito mais reconfortante. Qual filme é esse? Como Estrelas na Terra. Como Estrelas na Terra. Prepara lenço, papel higiênico, papel, lencinho ali, para poder, porque as lágrimas são inevitáveis. A gente, sem dúvida, chora bastante, porque é um filme maravilhoso. Procrastinação, sofro com isso. Já desisti, acho que tem TDAH. Lita, procrastinação. O que é a procrastinação? A procrastinação é diferente da preguiça, tá, gente? A preguiça é simplesmente, ela é um atributo que me impede de sentir o medo, como uma proteção do medo, e eu simplesmente tenho uma vontade de não realizar qualquer atividade. Já a procrastinação é algo que eu sei que eu tenho que fazer e eu fico evitando. Por quê? Porque inevitavelmente, Lítia, tu vai ter um ganho oculto. Qual é o ganho oculto? O ganho oculto que eu tinha procrastinando era chamar atenção. A nossa criança interior, ela tem aquele velho máximo, né? Fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Então eu posso chamar atenção pelo meu melhor ou pelo meu pior. Então se eu não estou cumprindo aquilo ali, alguém vai vir e vai brigar comigo. Nossa, Ricardo, mas isso daí parece masoquista. É um masoquismo de chamar atenção. E aí a gente precisa perceber, não, eu quero ter uma vida leve. Para eu ter uma vida leve, eu preciso perceber, vamos lá, e se isso daqui for simplesmente para eu entregar o meu melhor? E se fosse só eu no mundo? Essa atividade, como eu poderia fazer melhor? Como eu hoje posso fazer ela melhor do que ontem, menos do que amanhã? Quando a gente começa a mudar esse mindset, Lita, a gente começa a perceber de que eu não estou fazendo para ninguém, mas de que eu posso melhorar. E à medida que eu vou melhorando, eu vou encontrando mais motivação para eu poder, que nem academia, né? Quando tu começa a enxergar aquele músculo, tu começa a ver, uau, tá dando certo, eu quero mais então. Eu quero mais. Quando começa a aprender um determinado conteúdo, tu vai querendo mais. O mesmo é a nossa dinâmica emocional. Quanto mais a gente vai aprendendo a transformar, saindo do problema e buscando compreender que o problema é uma oportunidade, a gente cresce. Então, Lita, eu te deixo o convite, vem para o grupo essa segunda-feira, qual a função do problema? São 2 encontros por mês, é a segunda-feira e a quarta segunda-feira de cada mês. Nós vamos fazer esse encontro das 7h20, 19h20 até as 20h50, um pouquinho antes das 21 horas, porque às 21 horas eu faço uma live no YouTube toda segunda-feira. Então vem para esse grupo, é R$ 89,90 por 2 encontros por mês de 1h30, é infinitamente mais barato do que fazer uma sessão individual comigo, e eu tenho certeza de que aos poucos tu vai trabalhando, tu vai tomando consciência disso e tu vai percebendo como mudar. Eu vou ensinar a encontrar o problema, ensinar a fazer a dinâmica do Ho'oponopono emocional, para que com isso tu vá te fortalecendo, que com isso tu possa sentir. Acessa lá no meu YouTube se tu quiser testar, tem lá procrastinação, acessa lá Ricardo Snap Nogueira 7066 e procura lá na playlist Práticas e Ho'oponopono Emocional, procrastinação. Sente a procrastinação. Como é que é sentir a procrastinação? Como é que é causar? Como é que é sofrer? Quando a gente toma consciência dela, a gente percebe, uau, isso era só uma atitude, um comportamento, uma emoção que eu estava buscando sentir. Gente, estamos no nosso horário aqui, sim, verdade. Qual filme é esse? Já falei aqui, Como Estrelas na Terra. Não vai dar tempo de falar tudo, eu não vou falar do final aqui, mas a gente pode outro dia falar mais, né? Outra coisa que eles dizem, a batalha para a vida. Não, a vida não é uma batalha, gente. A vida é um grande parque de diversões. Eu só preciso me integrar com as leis universais, com as leis espirituais e saber entrar no fluxo. Quando eu entro no fluxo, eu percebo que eu estou ali num grande parque de diversões para poder crescer. Agora, a minha resistência, o meu ego, meu orgulho, meu medo e minha obstinação me impedem de crescer de uma maneira genuína. Eu simplesmente estou na rixa, na disputa
de tudo isso. E aí não tem ganho. Gente, não vamos chegar nas 20 mil curtidas, chegamos recém 14 mil, mas eu agradeço o empenho de todos aqui. É feriado, né? Feriado a gente fica um pouco mais cansado, um pouco mais lento de curtir. Normalmente a gente bate 20, 30, 40 mil curtidas aí, mas tá tudo certo. Eu agradeço aos presentes, agradeço as curtidas de todos. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais os últimos comentários aqui para a gente começar o nosso encerramento. Eu não sei dizer não, sempre penso no outro e me culpo por isso. É exatamente por isso, Patrícia. Toda vez que tu coloca o outro em primeiro lugar, não é que tu te culpe nessa situação, é que a tua alma dói. E a tua alma dói, vem essa sensação de culpa. Por quê? Porque tu abriu mão de ti, tu tá te traindo o tempo inteiro. Então, invariavelmente, tu vai atrair pessoas que te traem e pessoas que te abusem. Pessoas que utilizem demais dessa tua boa vontade, até tu aprender a dizer não, porque o não para o outro é o sim para ti. E vão ter momentos que tu vai poder dizer sim, vão ter momentos que tu vai dizer não, mas aprende a te observar, aprende a te amar, que quando tu aprender a te amar, tu vai ter autorresponsabilidade e com isso tu vai poder dizer esse não com tranquilidade, tu vai dizer não, leve, tu não vai sentir culpa nenhuma, tenho certeza disso, eu já passei por isso, gente, bora. Tô me vendo nessas palavras, não sei dizer não. Bora, Lito, venham junto as duas aqui, vem para esse grupo segunda-feira, gente. Vamos aprender a trabalhar isso. Desisti de vários cursos, enfim, desisti dos meus sonhos para viver para os outros, enfim, no que deu. Exato, cadê o eu? Cadê o eu? Vem para esse grupo, vem para o grupo segunda-feira que eu te ajudo. E sente lá, começa a sentir, vai sentindo ali frustração, não sou bom o bastante, medo medo do novo, medo do sucesso, medo, tá tudo lá no meu Ho'oponopono emocional, no meu praticando Ho'oponopono emocional no meu YouTube lá. Boa tarde, Simone. Vamos dar like, pessoas, please. Obrigado, Nancy. Abandonei o primeiro curso fazendo o TCC. Eu fiz isso, Lita, também. Eu larguei o meu mestrado em logística, com tudo pronto, trabalho pronto e tudo mais, porque eu não queria, hoje eu entendo, eu queria sentir como é que era ser reprovado. Como é que era não ter? Porque eu nunca rodei. Eu sempre cheguei para outra uma hora e rodava. E aí hoje eu tenho a dor daquilo, tá? Agora eu entendo. Eu entendo como é que é terminar. Eu teria que fazer tudo de novo. Agora eu sei como é que é isso. Estava a serviço disso. Foi a única coisa que eu simplesmente abandonei. Eu troquei o direito, por exemplo, para administração, mas eu não tenho nenhuma dor de, não, eu abandonei o direito. Não, eu simplesmente não estava dando direito no direito. Né? E aí eu digo, eu preciso de alguma coisa com mais atitude, com mais ação. E a administração foi fantástica para mim, que serviu para eu perceber os tempos e movimentos, para eu ter essa lógica toda para hoje, por mais que eu tenha buscado todo esse aspecto terapêutico, eu trago junto a experiência profissional, eu trago junto essa visão prática, essa visão dinâmica de que a gente tem que buscar a autorresponsabilidade, tem que buscar o resultado, tem que buscar o propósito para a gente poder crescer e se desenvolver. E não simplesmente ficar lá na dependência. Uma das coisas que vocês vão ver sempre em mim, gente, eu não quero jamais ter ninguém dependente de mim. Jamais, eu ensino, vamos lá, tu tem condições, eu sou a ponte para a liberdade de todos. Todo mundo vai simplesmente passar por mim, vai atravessar de um padrão de preso, de dependência, para um padrão de livre, de liberto, no mínimo de que vai estar se compreendendo, e depois dali ela vai buscar outros desafios, outros passos, outros profissionais, mas eu vou estar trazendo daquele despertar, por isso o Snap traz isso, daquela ilusão, daquele engolfamento, daquele sono profundo, para um despertar mínimo de consciência de quem eu sou. Uau! Agora eu já sei quem eu sou, estou livre, então agora tu vai seguir outro caminho mais profundo, que eu posso te ajudar em algumas coisas na jornada, mas o meu objetivo principal é trazer essas pessoas do sono profundo para esse despertar. Adorei, vou testar. Bora, Joy, bora. Vamos junto. Obrigado, já me acalmei. Que bom, Clélia. Maravilha. Fico muito agradecida por essas lives, já me ajudou bastante. Obrigado, Lita. Segunda a sexta-feira, 7h29 da manhã. Você acredita que atraímos pessoas assim? Sim, Joy. Nós atraímos as pessoas porque nós estamos a serviço da evolução, da expansão da consciência. Tu sabe que o universo está sempre expandindo, né? Para que o universo continue expandindo, a nossa consciência também está expandindo. Nós saímos de um plano que era um plano de expiação e prova, onde a gente tinha que causar as coisas nos outros ou ficar vendo os outros, e estamos migrando para um plano de regeneração e cura. Um plano onde era situações mais do mal do que do bem, mais querendo levar vantagem do que sendo altruísta aos outros, de uma abnegação, para hoje estarmos caminhando um propósito mais altruísta, mais de abnegação do que levar vantagem. Ainda vai ter muitas pessoas, para quê? Para que eu possa
crer. Imagina, gente, se todos nós somos o gênio da lâmpada, né? Se eu tenho habilidades e talentos inimagináveis, se eu não sei lidar com o tamanho dessa força, eu posso causar um mal. Imagina tu saber que tu tem um talento, aí alguém foi lá e te irritou e disse, queria que tu morresse. Pronto, tu pode fulminar. Como Jesus traz lá nas cartas de Cristo, sobre a parte dele lá da oliveira, onde ele passou por uma árvore, ele queria que tivesse frutos, não tinha frutos, árvore maldita, no outro dia a árvore estava morta. Esse é o nosso poder, gente. Esse é o nosso poder. Ali ele percebeu, opa, se eu chego e digo isso daí para uma pessoa, eu vou causar a morte dela. Eu não quero isso daqui. Eu quero simplesmente que essa pessoa viva. Então por isso que a gente precisa causar ou sofrer, para que a gente saiba o tamanho da nossa força, para não causar inadvertidamente. Para que a gente saiba o tamanho da dor que aquilo pode causar, para eu não causar inadvertidamente. E se eu causei, eu tenho o poder do arrependimento. O Ho Oponopono traz isso. Arrependimento. As cartas de Cristo trazem isso. Arrependimento. As constelações familiares trazem isso. Arrependimento. O Petro traz isso. Tomar consciência. Então, quando eu tomo consciência de tudo isso, eu posso evoluir. Boa tarde, Sônia. Bom trabalho. Você ficou em live por 90 minutos. Não se esqueça de fazer uma pausa. Até o TikTok está me avisando aqui. Trouxe. Boa tarde, eu sou assim. Penso muito no outro, mas estou virando a chave. As pessoas se aproveitam. Sim, sem dúvida, Ed. Sem dúvida. E quanto menos a gente se ama, mais as pessoas se aproveitam. Então, gente, muito obrigado a todos, a todas. Gratidão. O meu profundo agradecimento. Agora conseguimos bater as 20 mil curtidas aqui, pelo menos. Obrigado por todo esse carinho, por toda essa atenção, por todos esses presentes. Procurem sempre deixar os presentes lá em número par, porque senão quem deu vai ter saído da sua conta, mas quem está recebendo não vai estar recebendo. E amanhã nos vemos às 7h29 da manhã. Hoje à noite, não, quinta-feira não tem live. Na sexta-feira vai estar subindo já um Ho Oponopono sobre julgamento. Julgamento, o quanto a gente julga as pessoas, o quanto a gente critica, o quanto a gente fica nesses engolfamentos. Você faz terapia? Sim, Cristina, eu faço individual e tem esse grupo também para quem não tiver de repente condições no momento de pagar a terapia individual, tem a opção do grupo, qual a função do problema, começa na segunda-feira. Quem quiser fazer individual, me manda uma mensagem, me escreve, me segue no Insta e me manda uma mensagem no privado que eu mando os planos e os valores direitinho, de acordo com a quantidade de sessões, tem uma diferença de valor para menor de cada sessão, tá bom? Se inscrevam, gente, por favor, se inscrevam. Quem quiser fazer mudança, lembra, como Gandhi dizia, se você quer a mudança, seja a mudança. Se você quer um mundo melhor, seja a pessoa que você quer ver no mundo melhor. O processo parte de cada um de nós, eu sou só um meio, eu sou só uma ponte para que todo mundo possa encontrar esse seu despertar. Beijos, abraços.